Jô. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Essa operação de ontem foi histórica, uma operação de fato muito significativa. Foram 16 mandados de prisão, inclusive de gente importante, e também foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, como a gente acompanhou aqui ontem durante o programa. Um dos principais alvos dessa operação é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Ele era uma das pessoas, sempre foi mais influentes no âmbito do Ministério da Previdência, que é um ministério que foi entregue por Lula ao PDT, o PDT de Carlos Lupe, e nomeou Carlos Lupe o ministro. E pela terceira vez ocupando o cargo de ministério nos governos do PT, Carlos Lupe caiu em razão de escândalo de corrupção. O fato é que o Everton conseguiu nomear um ex-assessor dele para o cargo de secretário executivo do Ministério da Previdência. E aí esse camarada foi também preso. Prisão domiciliar, e também ele é acusado de haver recebido dinheiro desse esquema criminoso, fraudulento, que roubou os aposentados e pensionistas do país. Foi um total estimado em cerca de 9 milhões de vítimas desse roubo, um roubo absolutamente pavoroso. Ontem, o que se viu foi a Polícia Federal se aproximando muito de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Exatamente, o personagem que foi um dos últimos a serem blindados pela bancada petista, a bancada de esquerda de apoio a Lula, na CPMI do INSS. Foram votados vários requerimentos de convocação de Lulinha, mas o PT se exasperou e fez de tudo por ordem do Planalto para impedir essa convocação. Também já havia acontecido isso com outro familiar do presidente, que era Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Segundo a CPMI, uma das entidades mais beneficiadas exatamente por esse roubo aos aposentados. No caso do Sindinap, foram centenas de milhões de reais, um absurdo completo. Bom, o fato é que a CPI já tinha tido conhecimento, assim como a Polícia Federal, do relacionamento pessoal e até de negócios entre Lulinha e o careca do INSS. O careca do INSS terá pago a Lulinha 25 milhões, depois então seguiram-se pagamentos mensais de 300 mil, uma espécie de mensalão com dinheiro roubado dos aposentados. Também surgiu uma figura que já tinha, cujo requerimento de convocação para depor na CPMI também foi blindado pela bancada do Palácio do Planalto na CPMI, que é exatamente uma senhora, que é um personagem pouco conhecido, pelo menos do mundo político, que atende pelo nome de Roberta Luxinger. Ela que seria a intermediária, segundo as investigações, das relações de negócio entre o careca do INSS e Lulinha. Em vez de o pagamento ser feito diretamente ao Lulinha, os pagamentos eram feitos por meio da empresa dessa senhora, que levava inclusive as iniciais dela, RL Consultoria e Intermediações Limitada. Bom, o fato é que também há depoimentos que a Polícia Federal indicando, e mensagens também, documentos, etc., que quando o careca do INSS determinava a transferência de recursos para o Lulinha, ele só dava a explicação: essa é para o filho do rapaz. Segundo os investigadores, era uma referência a Lulinha e ao pai dele, o presidente Lula. Bom, o fato é que tudo isso fez aqui em Brasília muitos perceberem a importância de continuação da CPMI do INSS. O seu presidente, o senador Carlos Viana, já havia pedido, e ontem insistiu sobre a necessidade absolutamente urgente de ser estendida, prorrogada a vigência da CPMI por mais 60 dias, pelo menos é essa a solicitação. E tem já senador, como é o caso de Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, pedindo CPMI funcionando durante o recesso parlamentar.
segundo ele, é grave demais para que o Brasil pare durante todo esse tempo, até o retorno dos parlamentares aos trabalhos em fevereiro, para só então retomar as investigações. Bom, o fato é que ontem o presidente Lula meio que fingiu não saber do envolvimento do seu filho, dizendo que se tivesse filho dele envolvido, seria investigado. O presidente certamente já sabe que Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, já é investigado já há um certo tempo. O fato é que na CPMI, segundo nos disse ontem aqui o relator, deputado Alfredo Gaspar, a convicção é de que Lulinha se evadiu do país. Ele foi morar na Espanha depois da deflagração do escândalo que foi revelado na operação sem desconto da Polícia Federal, que vem fazendo um trabalho profissional, assim como o ministro André Mendonça, que foi exatamente a autoridade judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que deu aquelas ordens, né, que fez cumprir todas aquelas ordens de prisão, busca e apreensão no âmbito desse escândalo do roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil. Agora nós vamos